Filmes. Os filmes não só marcam épocas, como muitas vezes podem nos influenciar muito profundamente. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Damares, tudo bom e você? Tudo ótimo. Então, estamos aqui hoje para falar sobre filmes que nos marcaram. Eu adoro cinema, adoro filme, acho que você também, né? Gosta muito de cinema, de filme. E a De gente está filme, aqui para cinema falar. ultimamente não tem dado para ir, né? Então, Não. filmes em casa. Mas hoje a gente tem Netflix, né? Antigamente a gente não tinha Netflix, tinha que alugar os vídeos, né? Uhum. Nas lojas e levar para casa para assistir, né? Hoje a gente tem Netflix, tem uma série de possibilidades que, se não tiver cinema, a gente tem bons filmes, inclusive, para assistir em casa. Então, isso já é maravilhoso. Mas eu gosto muito de ir ao cinema, eu gosto daquela coisa de ir ao cinema. Adoro, entendeu? Tela Adoro. grande, apagar as luzes. Ai, não sei, aquela tela gigante, parece que você entra dentro do filme. Ah, não, é toda uma... E a pipoca que você compra, não sei, eu adoro isso. Então, fala para mim sobre algum filme que te marcou. Vamos começar assim com você. Nós temos vários filmes, né? É difícil elencar, putz, que filme que me marcou. Então, o que mais me marcou, o que eu mais assisti, o que eu vivo assistindo e tudo são Os Eleitos, The Right Stuff. Né? É um filme que conta baseado em história real. Então, isso já também é uma coisa que me fascina, eu adoro de filmes baseados em fatos reais. É a história de os astronautas americanos, quando começou a corrida aeroespacial. Então, desde quando o piloto bate a velocidade do som num avião, até Apolo, chegar a Apolo lá. Né? Então, assim, isso me marcou porque eu gosto de desafios de pessoas, sabe, que enfrentam como é que as coisas vão acontecendo. E na época também, a primeira vez que eu assisti, tinha acabado de fazer faculdade e estava fazendo minha pós-graduação no ITA, tudo a ver com aeroespacial, estava bem envolvida. Mas até hoje ele me toca, e eu já assisti ele várias vezes. A primeira vez foi por a parte da corrida aeroespacial, mas também tem um outro lado muito legal, que é o lado dessas mulheres, dos astronautas, né? Como que elas tocam as famílias e os maridos indo para essas missões que eram praticamente Que kamikaze. demora, né? Que demora bastante para voltar também. E é kamikaze, né? Porque era tudo eram pilotos de teste, coisas absurdas. Então, assim, eu já assisti tanto com uma visão um pouco mais da parte, né, tecnológica e tal, e também como da parte humana, que é a vida das mulheres, a família desses caras, né? Então, esse é um filme que me marcou demais. Desculpa se eu te interromper, só uma coisa, eu acho super interessante, porque quando a gente gosta muito de um filme, a gente termina assistindo o filme várias vezes, e cada vez que você assiste, você pega uma partezinha dele que você analisa, né? Você analisa aqui, você assiste de novo, você analisa outra parte, você fala, nossa, que interessante. Somente quando é um filme assim longo como Os Eleitos, que acho que são 3 horas, não é? 3 horas de filme, Eu chorei nesse filme, gente. Eu não sou de chorar, eu chorei nesse filme. Olha aí, tá eu vendo? choro até hoje também. E você? E esse para mim foi um que marcou muito, que eu assisto. Se passar, eu vou ficar 3 horas assistindo porque eu gosto, né? Agora, e você? Qual que é aquele que você assiste várias vezes? Bom, que eu assisti 500 mil vezes, né? Foi Blade Runner, anos 80, no cinema na época, né, a gente tinha que ir ao cinema assistir, então assisti várias vezes no cinema, e depois também assisti também em casa, né? Que depois a gente pegava o vídeo, né? Depois passou também na televisão, enfim. E é um filme que praticamente é um filme que questiona a existência humana, porque fala de uma grande empresa que cria androides replicantes. Esses androides, eles são praticamente quase perfeitos, só que eles têm uma força muito maior do que o ser humano, né, e tudo mais. E são colocadas na mente, né, deles, como se diz, memórias que não são deles, mas que são reais, mas eram de outras pessoas, né?
e eles têm uma vida limitada. Eles vivem até um certo tempo, acho que era 4 anos, alguma coisa assim, e tinha alguns que eram especiais, que eram mais inteligentes ainda. E teve um momento que eles fizeram um motim e eles começaram a ser caçados. E aí tem os caçadores de android, que era Harrison Ford, que foi ser o caçador, nesse caso, né, de androides, replicantes ou androides. E aí, nessa história toda, isso se passa, retratada numa Los Angeles de 2019, num ambiente muito caótico, que tem sempre uma chuva, tudo sempre muito escuro, etc. E aí tem um questionamento desses androides que, na verdade, eles não querem, né, morrer. Eles querem continuar vivendo. Eles querem... eles fazem se questionam muito. E tem o vilão, né? Bom, no final, praticamente, tem esse Harrison Ford que se apaixona por um androide, que essa androide era uma androide especial. Ela derrama uma lágrima aí, né? A gente se pergunta, mas ela chegou a virar humana, né? Porque eles não choravam. Então, passa-se muitas mensagens, né? Para a gente refletir realmente, porque eles tinham sido criados, depois eles se revoltam contra o criador deles, porque eles querem viver mais, eles querem mais vida. E nós também nos questionamos, né? O mesmo questionamento que eles fazem, que eles fazem no filme, né? Quem somos, né? Para onde vamos, né? É o mesmo questionamento que nós, seres humanos, fazemos, né? Só que até então, eu tinha visto sempre como filmes que mostravam isso, sempre de um lado mais espiritualista. Ali era uma ficção científica, que estava colocando em questão a humanidade, né? Como somos, né? Quem somos, né? E a gente sempre se questiona isso, porque na verdade nem nós sabemos. Nós sabemos que tem um Deus, imaginamos que tem um Deus, né? E no final tem o final super interessante, que é o Roy, que é o replicante, que é o vilão, que no final ele salva o caçador dele, né? Que é Harrison Ford, que está para cair, e ele levanta ele e fala, faz um monólogo onde ele fala, né? Eu vi coisas que vocês nunca imaginariam, né? E no final ele solta essa pomba é um sinal de liberdade. E no final ele fala, é hora de morrer. E ele morre, porque o tempo dele venceu. E aí você começa a se fazer um confronto, né? Você começa a raciocinar, puxa vida, a gente está aqui se questionando sempre sobre isso. Né? A única coisa é que eles sabiam que eles tinham tempo. Qual era o tempo que eles tinham? Nós não sabemos qual é o nosso tempo. Cada um de nós tem um tempo, né? E eu achei isso muito interessante. A trilha sonora é fantástica. Assim, Harrison Ford é fantástico. foi um filme culto, realmente dos anos 80. Eu acho que foi um filme maravilhoso. E qual outro filme que te deu alguma flash? Fez alguma coisa na sua vida? Olha, com o Grease, no Tempos da Brilhantina, esse também um filme que marcou muito a nossa época, né? Era um musical, então isso já também era uma coisa um pouco diferente, era um musical com John Travolta, Olivia Newton-John. Na escola, eram adolescentes na escola, Universidade Americana, e romance entre os dois personagens principais, né? E era legal, porque tinha as músicas, a música muito boa, as dancinhas, aquilo lá me influenciava, porque eu assistia o filme, aí ia para a matinê dançar com as musiquinhas que eu vi no cinema, né? Tentava cantar, usando as roupinhas, franjinha, estilo Olivia Newton-John. Eu acho que o legal desse filme é porque ela se transforma, né? Ela se transforma, de né? ser a menininha e depois vira mulherão. Ela vira um mulherão, né? E a dança é muito legal desse filme, marcou uma época, né? Sim, 78, 79 foi foi um boom, sucesso, todo mundo dançando, né? Aquelas dancinhas ali, tinha as roupas, era bem legal. Só que a gente só podia só na matinê, né? Esse aí foi então o que marcou na minha adolescência, tá? E depois eu tentei assistir outras vezes e vou dizer que não me chamou muita atenção, mas eu coloco ele como um filme que me marcou por causa da época. Eu acho que esse foi um filme que tinha que ter assistido só naquela época ali, acho que tinha sentido naquela época. Não me marcou muito, mas foi um filme que me marcou e eu tenho, sabe, quando escuto a música, quando eu vejo alguma coisa, me remete à sensação daquela época. Uhum.
E você, conta um outro filme aí que você tenha Bom, são vários, né? Eu vou tirado um falar, então, aprendizado. E qual foi o aprendizado que você tirou? tá. Eu vou te falar, então, do Cinema Paradiso. Eu gostei, me apaixonei também pelo Cinema Paradiso, também nos 80, do Tornatore, um filme italiano, que é onde tem uma amizade muito grande com um senhor que na cidadezinha, né, pequena na Sicília, que tinha um cinema que se chamava Cinema Paradiso, e tinha esse senhor que era ele que enrolava o filme, ele que colocava o filme, ele que cuidava toda a parte do filme. E esse menino Totó, que começou a ir lá, né, atrás lá para ver como que funcionava, e ele começou a mostrar como era que funcionava todo o sistema, tudo mais. O Totó se apaixonou por cinema e no final o Totó virou um grande cineasta, né? Foi morar em Roma, etc. Aí, quando ele soube que esse grande amigo dele, que era Alfredo, se não me engano se chamava, faleceu, ele voltou para a cidade. Ele começa a relembrar todo o período da amizade dele e tudo mais. E uma coisa muito interessante, que a parte da sensibilidade do filme, é um filme muito doce, muito sensível, passa toda uma situação onde você vê que não existe idade para você ter uma amizade, né? Porque foi uma amizade que começou com uma pessoa já super adulta, com uma criança. E essa idade ela permaneceu a vida inteira. Eles sempre se gostaram muito bem. Então, muito, inclusive antes do Totó ir para Roma, para fazer realmente cinema e tudo mais, eles sempre se encontravam, conversavam, nasceu realmente uma amizade e uma paixão pelo cinema. E foi um filme realmente muito sensível, gostei muito. E me deu aquele clique da sensibilidade, da amizade, enfim. E Itália, né? Que eu já estava apaixonada pela Itália, me apaixonei mais ainda, e depois de pouco tempo eu fui morar na Itália. Ah, te influenciou muito, então. Influenciou bastante, né? Então, Você tem mais algum? olha, tem um Sol sobre a Toscana, falando em Itália, né? Falando sobre Itália. Que é a vida de uma mulher, nos 30 e poucos anos, que ela separa. Ela tem um bloqueio, ela é escritora, ela tem um bloqueio mental, não consegue escrever por causa da separação, ela resolve ir para a Itália, ir para a Toscana. E lá ela compra uma casa, caindo aos pedaços, né? E tem toda a reconstrução da casa e a analogia à reconstrução da vida dela, com um lindo jardineiro, e naquele lugar paradisíaco, né? A fotografia daquele filme é fantástica. Então, assim, esse filme para mim é um filme que também falou, putz, e veio no momento também que eu estava me separando, estava mal, aquela coisa de que, sabe, me identifiquei, né? Uhum. E no mesmo tema também tem um outro, que é a Comer, Amar e Rezar, que também é uma mulher, nos seus 40 e poucos anos, é a história real da Elizabeth Gilbert, nos seus 40 e poucos anos, que ela se separa e ela resolve chegar para lá em tudo, fala, vou tirar um meu ano sabático, né? Ela vai para a Itália, ela vai para a Índia e ela vai para Bali. Uhum. Ela vai nesses 3 países, onde ela pode ficar, ela só come, outra ela reza e outra ela encontra o amor, ela vai se conhecendo e Ela ficou encontra o inclusive na amor. Itália um período também, né? 4 meses, a primeira 4 meses. é o comer, é na Itália. Uhum. A Itália. A Aí Itália é comer, é claro. comer, tem toda tudo relacionado à comida, né? Ela fala que são os melhores 10 quilos que ela engordou na vida. Foi um mês que ela ficou na Itália, Que né? ela ficou na Itália. Que ela ficou 4 meses em cada país. E foi bem, bem bacana. E eu também me identifiquei muito com a mensagem, né? De se encontrar, se conhecer, largar tudo, não se apegar muito às coisas. E ela só encontrou realmente o verdadeiro amor quando ela realmente se encontrou, né? Quando ela encontrou a paz que ela estava procurando, né? E na verdade me mexeu muito mais o livro, que eu li primeiro o livro, que o livro foi em 2007. Mas o livro sempre, eu acho que o filme... E depois o filme, que veio mais tarde, veio em 2010, 2011, mas por aí, com a Julia Roberts, né? Uhum. Então... Interessante. Eu gostei também de um filme também que marcou muito, foi A Insustentável Leveza do Ser,
que eu também gostei muito, porque ele se passa numa época da invasão de Praga, né, da Primavera de Praga. Então, é um momento de que as pessoas se colocam muito em questionamento, muitas perguntas, o que é o certo, o que é o errado, o modo de conviver, né, que inclusive com a invasão russa, os amigos que eram muito unidos e que começaram a se separar. Teve até um que denunciou o outro, então você começa a ver a amizade, até que ponto realmente ela existe quando tem um conflito político num país, né? Muito questionamento. E muito interessante os três, porque a leveza do ser ele é um homem, que ele, na verdade, tem duas mulheres, praticamente. Mas a cumplicidade das duas mulheres é uma coisa muito, muito interessante, que elas, no final, elas são amigas e têm o mesmo homem, são apaixonadas pelo mesmo homem. Enfim, foram filmes que marcaram, que deram um clique na minha cabeça, e que eu assisti várias vezes, e cada vez que eu assistia tinha uma mensagenzinha diferente. Pegando esse gancho aí do que assisti várias vezes, só fazer um adendo, contar um caso engraçadinho, né, de como o filme me influenciou, que foram Os Eleitos. A gente foi para a Califórnia e ele se passa na base de Edwards, que fica na Califórnia. E numa das viagens, estava na Califórnia, em Buttonwillow, que é uma cidadezinha perto dessa base aérea, e era a cidade que o Chuck Yeager, que é o cara que bateu a velocidade do som, piloto, né, de teste que bateu a velocidade do som, ele morava lá, em Buttonwillow. E a hora que eu cheguei na cidade, nós ficamos no hotel, fui lá, peguei uma lista telefônica, né, na época era lista telefônica, procurando o nome dele, porque eu queria falar, eu cheguei a telefonar para ele para falar que eu era... E você achava que você ia conseguir falar com ele facilmente? Não, eu falei, não, você conseguiu? eu falei com ele. Você conseguia, assim, foi falar a coisa mais facilmente? idiota. Meu filho estava também na viagem e ele falou, ai mãe, morrendo de vergonha. Mas como que você conseguia falar assim facilmente para as pessoas? O nome estava na lista? Na lista telefônica, a cidadezinha é minúscula. Ah, porque a cidade era pequena, claro, era mais fácil. Não é uma cidade turística, a gente parou lá, e foi até meio por acaso, a gente parou lá porque estava cansado da viagem. Falei, opa, estamos em Buttonwillow, deixa eu ver. E a resposta dele qual foi? Não, ele foi super simpático, também já era um senhorzinho, né? Super simpático, tudo, mas assim, aquela coisa, eu sou sua fã, tal, coisa bem... Mas sei, eu acho que no final, acho que de repente ele, quem sabe naquele momento que você fez essa ligação para ele pode ter sido também um momento importante. Quem sabe você pegou ele num dia estranho que de repente você fez brilhar o dia dele. A gente nunca sabe, né? Nunca sabe, mas eu fiquei contente que eu falei com ele. Claro, você se realizou, isso que importa. Gente, enfim, a gente poderia ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre esse assunto, porque tem muito filme bacana, né, Ana, que marcou a nossa vida. E que a gente... Tem filmes que eu assisto até hoje e, para mim, é ainda muito atual na minha vida, entendeu? Mas fica marcado, e alguma coisa de bom passou, é isso que é legal, né? Enfim. A gente sempre leva alguma coisa de bom. Sim, principalmente filmes que fazem a gente pensar, que fazem a gente analisar. Né? É claro, exatamente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem deixar aqui um comentário dos filmes que vocês gostaram, que marcaram a vida de vocês, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E o joinha e clicar no sininho para receber sempre os nossos episódios, ok? Então, até a próxima. Tchau! Tchau! A vida de atriz não é fácil, né? Não é fácil. Ai. Ainda mais atriz início de carreira, né? Que tem 1000 coisas para fazer fora. Menina do céu, ô vida danada, viu?